Amados, aceitem a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 3, apenas a parte C do versículo. Isaías, capítulo 6, versículo 3, a parte C do versículo. Glória a Jesus. Eu gostaria de ouvir um amém caloroso daqueles que já encontraram. Meus queridos, a vida nos impõe uma carga muito pesada. Nós vivemos todos os tempos sendo cobrados por metas, sendo cobrado por uma sociedade, sendo cobrado por família, sendo cobrado em todas as áreas da nossa vida. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, a Bíblia diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo com máscara, sem ninguém ver seu sorriso, sorria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas das vezes as pessoas sorriem por aparência, porque querem mostrar os dentes brancos, bonitos, porque querem mostrar a face bela, mas melhor ainda é sorrir porque o Espírito Santo está vindo. Sorria para Ele. Deixa a presença de Deus invadir o teu coração neste momento. Isaías capítulo 6 e o versículo de número 3 diz o texto: parte C, toda a terra está cheia da sua glória. Poder se assentar em nome de Jesus. Meus queridos, as ocasiões mudam, o tempo muda e com ele nós mudamos junto. Ouça bem, nós vivemos uma época em que nós dizíamos para as pessoas: desliguem o celular, porque nós agora vamos cultuar. Veja bem, hoje nós dizemos: liguem o celular, porque nós vamos participar de uma live. Antigamente nós dizíamos às pessoas: você que está com gripe, você que está com tosse, você que está com febre, venha para a casa do Senhor, porque Deus vai te curar. Hoje nós dizemos: você que está com gripe, você que está com febre, você que está com tosse, fique em casa para preservar os outros. Antigamente, passar por alguém e não estender a mão era falta de educação. Hoje, passar por alguém e não estender a mão é uma forma de cuidar desta pessoa. Olhe que os tempos mudam e nós mudamos junto. Juntamente com isso, tem editado a forma com que espiritualmente, emocionalmente, nós estamos. As pessoas estão vindo para o culto, e quando elas entram no culto, existe um clima no ar. Porque quando você liga a televisão em casa, não sei quantos morreram, não sei quantos estão internados, não sei quantos estão entubados. Fulano de tal está doente, fulano de tal está em quarentena, na minha empresa está passando por problema, a empresa fulana quebrou, a empresa ciclana está com as portas fechadas, fulano perdeu o emprego, e criou no meio das pessoas uma espécie de pânico no ar. Quando você entra na igreja, as pessoas estão meio que tristes, temerosas, assustadas, elas estão deixando com que o medo aflore, tem medo de glorificar, tem medo de adorar, e sem perceber, estão deixando a tristeza entrar dentro dos seus corações. Deixa eu lhe dizer, como profeta de Deus nesta terra, baseado na palavra do Senhor, o salmista Davi grita em alto e bom tom: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, diz a Bíblia no Salmo 91. Para melhorar, ele ainda diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estás com medo de quê, se é o teu Deus que está no controle? Estás assustado com o quê, se Deus está no barco? Qual é o teu medo, se aquele que foi, que é e será ainda está no trono de tua
tudo. Estás assustado com o quê? Se o homem que morreu e ressuscitou estar à direita de Deus, ainda é aquele que enviou o Espírito Santo, e este Espírito habita em você. Faça-se a pergunta que o salmista Davi fez à alma dele. Ele olha para a alma dele e diz: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Ei, por que estás triste? Senhores, eu gostaria de trazer nesta noite uma rápida, porém bíblica palavra aos vossos corações. Gostaria de pontuar a glória, a grandeza, a realeza, o poder, a essência, o governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o que foi, o que é e o que será. Aquele que descreve Isaías, no capítulo 43 e o versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aquele que abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, aquele que enche Pedro do Espírito Santo, e lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no templo, na porta chamada Formosa, um coxo de 40 anos de idade, ele olha para ele e diz: olha para mim. E dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o coxo levantou, entrou na igreja, glorificando e exaltando a Deus. Vou repetir, você não entendeu, vou repetir. E o coxo levantou, entrou na igreja, glorificando e exaltando o nome de Deus. Talvez você entrou aqui coxo emocionalmente, mas Deus te diz: levanta e anda, porque eu ainda estou no controle da situação. Eu não sei se você estava ligado no culto, ou se você estava temeroso, mas desde o começo do culto até agora, Deus tem dizendo: eu curo, eu seguro, eu protejo, eu levanto, eu rejo, eu guardo. Só vai cair aqueles que eu permiti. A sepultura só abre daqueles que eu já não tenho mais propósito aqui na terra, mas é aqueles que eu ainda tenho um propósito na terra. Não tem quem ceife eles. Alguém um dia perguntou para mim: pastor Marcelo, qual é o dia da morte de um cristão? Eu digo: o dia da morte do cristão é exatamente o em que Deus não tem mais propósito com ele aqui na terra. Então Deus leva para si, mas aqueles que Deus ainda tem um propósito com ele, não é promessa, é propósito, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que aqueles que tinham promessas morreram sem receber as promessas, porque esperavam uma melhor promessa, que era que está com Deus nas alturas. Mas se Deus tem propósito com você, descanse. Glória a Jesus. Senhores, para entendermos o que é complicado, precisamos fracionar. Para entendermos o que é deveras cumprido, precisamos esmiuçar. E a Bíblia nos revela 3 palavras interessantes. Primeiro, revelação. O que é a palavra revelação? Descreve a iniciativa de Deus quando criou os céus e a terra, quando preparou tudo para a humanidade. A coroa da criação agora, o homem e a mulher. Neste exato momento, Deus resolve se mostrar a Adão e a Eva, a humanidade. O nome disso é revelação. É a iniciativa, é o momento em que o Deus eterno abre o véu da história.
É o momento em que o divino resolve se mostrar para a criatura. É o momento em que o imortal resolve se mostrar para o mortal. É que aquele que é grande resolve se mostrar para o pequeno. E o nome disso é revelação. Deus decidiu, em sua imensa glória, em sua imensa eternidade, Ele despe de sua incognição e Ele resolve se mostrar ao homem. Qual é o meio? Qual é o veículo? Qual é a forma? Como Deus resolve se mostrar? Qual é a forma com que Ele chega? Entra em cena a segunda palavra, que é inspiração. Deus sussurrou suas palavras a homens separados, homens santos, cheios do Espírito Santo, as entregou por meios de visão, por meios de sonho, falando audiovisualmente para ele, como se fez com Moisés. Estes homens pegaram estas palavras, as escreveram, e o nome disso é inspiração. Se você sabe que existe Jesus de Nazaré, é por causa da inspiração. Se você sabe que existe o Espírito Santo, é por causa da inspiração. Se você sabe que existiu as 12 tribos de Israel, é por causa da inspiração. Sabe os 31.173 versículos que você carrega na mão? É a poderosa palavra de Deus, é a inspiração do autor. Sabe os 66 livros que contém a vida eterna? É a palavra de Deus, é a inspiração de Deus para a tua vida. Sabe o que é isso aqui? É fonte de vida eterna, é alimento para a alma, é fortaleza para os joelhos, é visão para os olhos, é audição para os ouvidos, é força para a alma, e não tem inferno que fique de pé. Glória a Jesus. O nome disso é inspiração. Veja bem o que a inspiração faz. Quando Pedro, ainda sem estar cheio do Espírito Santo, é questionado sobre quem é Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Mas quando lá em Atos capítulo 1, Jesus sobe aos céus, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce à terra, e naquele exato momento havia 120 almas orando, esperando, crendo na promessa que Deus havia feito. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, enche ele de um poder tão grande, e quando ele enche de glória, aquele que negou, aquele que fugiu, se levanta diante de todas as nações e prega numa autoridade tão grande, numa inspiração tão grande. A faca foi tão cortante, a palavra foi tão poderosa, que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus de Nazaré. Este mesmo Deus ainda está no controle. O nome disso é inspiração. Quando você está de madrugada e de repente você acorda com o nome de alguém na memória, o nome disso é inspiração. Deus está dizendo: ore pelo meu, porque eu estou tocando em alguém em outro lugar para orar por você. Quando você está em casa e de repente você sente vontade de vir para o culto, o nome disso é inspiração. O Espírito Santo está te movendo. Quando você está lendo a palavra de Deus, muito angustiada, quebrada, doída, e de repente aquilo lhe quebra por dentro, isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Qual o método? Inspiração. Mas o que garante que a inspiração é infalível e que a revelação é verdadeira? O que é que garante que a inspiração vem de Deus e que a revelação foi dada por Ele dentro da palavra? Pastor, o que me garante que esses 66 livros não contêm erros? Pastor, o que me garante que estes 66 livros eu posso crer de olhos fechados? Existe a terceira palavra, que é providência. A amável providência de Deus, ela é gloriosa, e toda a terra está cheia de sua glória.
Sabe, a lua está numa distância da terra, que se ela se afastasse, as marés invadiriam. Mas a providência de Deus diz a ela: até aqui não mais. Sabe, o sol está numa distância da terra tão milimetricamente calculado para que haja vida, para que haja oxigênio, para que haja as 4 estações do ano, primavera, outono, verão. E escute, se ele se afastasse, morreríamos congelados. Se ele aproximasse, morreríamos queimados. Mas a providência de Deus segura ele, diz: até aqui e não mais. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra, todas elas têm RG, CPF diferente, todas elas têm, códigos diferenciados na genética do seu corpo. Sabe quem calculou todas elas? A providência de Deus. A providência de Deus é vigorosa, mas também é flexível. Deus fez o jardim do Éden e ele resolveu brincar com a humanidade, porque Deus é tremendo. Ele coloca lá laranja, mas laranja de quê? Coloque 10 tipos de laranja, porque Deus é tremendo. Coloca banana, só banana, coloque 10 tipos de banana diferente. Manga, coloca 10 tipos de manga, porque eu sou o Deus do infinito. Coloca aí e multiplica, porque eu estou no controle de tudo. Cria cavalos, só um tipo de cavalo, não, bota 10 tipos de cavalo diferentes. Cria bois, só um tipo de boi, não, bota todo tipo de boi. Cria cachorro, só um tipo de cachorro, não, bota um monte. É milhões de animais, e dos mesmos animais, milhões de espécies. Dá para tu entender o que é a providência de Deus? 7 bilhões de pessoas vivas, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que morreram, das que morreram e das que estão vivas. Ninguém tem o rosto igual, ninguém tem a digital igual, ninguém tem um código genético igual. Deus está no controle da situação. Escuta, a providência de Deus, ela é tão vigorosa que antes do teu bisavô conhecer a tua avó, a tua bisavó, ele já sabia qual era a cor dos olhos do teu filho. Ele já sabia qual era a roupa que tu ia usar no casamento. Ele já sabia qual era o marido que ia casar contigo. Ele já sabia o endereço da rua que tu ia morar. A providência de Deus, ela é vigorosa no cuidado da obra. Segura aí que lá vem Bíblia. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia está sobre a sua obra. Estão com medo do gafanhoto? Estão com medo de gafanhoto? Deus está no controle da situação. Estão com medo de pandemia? Deus mandou 10 pragas no Egito e não perdeu a mão. Está com medo do desemprego? O Deus que toma de conta de tudo está tomando conta de você. Escuta, a providência de Deus é magnífica no prover de nossas necessidades. Salmo 104, versículo 27. Todos esperam de ti, que lhe deu sustento ao seu tempo. Abre a boca, crente. Tu lhes dá, eles recolhem. Abre a tua mão e eles se fartam de bens. Deus se preocupa com o teu celeiro. Deus se preocupa com a tua vida. Simplesmente adore, porque a providência de Deus segura o sol no lugar, mas também segura o pão na tua casa. A providência de Deus segura o mar no lugar, mas também segura o teu sustento. A providência de Deus governa o céu, mas ele se abaixa para ouvir o teu gemido. O nome disso é providência. Olha, Salmo 147, versículo 9. Abre a boca, crente. Que dá aos animais o seu alimento, e aos filhos dos corvos quando clama. Deus cuida até dos animais. Deus cuida até dos animais. Imagine vocês, imagine nós. Escute, a providência de Deus
age no cuidado do crente. Isaías 31:5. Essa é para degustar com chocolate. Como aves quando andejam, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele protegerá e livrará, passando os salvará. Ei, Deus está no controle. Deus está no controle. Se eu fosse tu, eu abri a boca. Não entendeu não, eu vou repetir. Deus está no controle. Olha, a providência de Deus age no cumprimento de sua palavra. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 21:32. Em verdade vos digo, não passará esta geração, até que tudo isso se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem garante a palavra de Deus é a providência de Deus. A Bíblia diz em Isaías 37:16, 34:16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra, porque a minha boca falou e meu espírito as ajuntará. Não foi um profeta de carne que falou, não foi um profeta qualquer emocionado que abriu a boca, não foi um profeta qualquer que olhou para você e disse, eis que eu estou contigo até as consumações do século. Quem falou isso foi o meigo Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou, olhou para você e disse, calma, eu voltarei, ei, eu segurarei a tua mão. Ei, a providência de Deus é magnífica na determinação dos caminhos, até tuas escolhas. A providência de Deus está no controle. 1 Samuel 2:7. O Senhor empobrece e enriquece, abate, também exalta, levanta o pobre do pó, desde o monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e sobre elas Ele pôs o prumo. Quem enriquece é Deus, quem empobrece é Deus, quem abre a cova é Deus, quem fecha é Deus, a palavra é dEle, a unção é dEle, a glória é dEle, nós somos dEle. Está com medo do quê? Está assustado com o quê? Está assustado com o quê? Está assustado com o que a Globo está falando do presidente? Está assustado com os números que está acontecendo aí nos hospitais? Está assustado, está achando que a pandemia foi algo que Deus cochilou e nasceu? Está achando que botaram um anjo, ei, lá no céu, colocaram um anjo estagiário para tomar de conta no dia que nasceu a pandemia? Você está entendendo errado. As coisas estão no controle de Deus. Deita a tua cabeça, dorme, aquieta teu coração, respira fundo, levanta a cabeça e deixa Deus no controle da situação. Escuta, a providência de Deus entra nos dias de vida. É a providência que determina os dias de vida, nego. Olha para cá, não tem outra história não. Se puder, por debaixo da máscara, incomoda o irmão que está do lado, para ver se ele deixa de cochilar. Lá e fala bem assim, tu tá achando que tu passa dos dias que Deus determinou? Essa é uma fila que eu não quero que ninguém, pode passar na minha frente, essa eu não tenho nenhum problema que fure, pode furar. Quer passar na minha frente? Pode passar, mas quando o Altíssimo chama a tua senha, pode mudar o nome, pode trocar de cidade. Não tem Covid-19, não tem Covid-19.